Boa tarde, povo santo, povo de Deus, abençoados, mais do que vencedores. Vamos meditar um pouquinho na palavra. Eu quero hoje iniciar com um texto que está escrito em 2 de Timóteo, no capítulo 1 e o versículo 9, que diz assim: que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. É uma continuação, na verdade, do assunto que eu falei ontem a respeito, né, de uma irmã que estava com medo de perder a salvação e tal, e eu falei, né, iniciei, quem quiser pode dar uma olhadinha no vídeo que eu gravei ontem, que Deus é um Deus programado, né? Nós, às vezes, fazemos coisas sem nenhuma programação, vamos fazendo e o resultado geralmente não dá certo, não é isso? Mas Deus não, o nosso Deus, ele fez tudo programado, nada surpreende Deus. Pense no modelo a ser seguido, é o nosso Deus, porque ele é super perfeito, tudo que ele faz é perfeito, é programado. Então, diz a palavra de Deus que ele nos programou nossa vida, os planos dele, desde antes dos tempos eternos. Ele nos chamou com santa vocação desde os tempos eternos. Portanto, a nossa salvação é eterna, não é isso? Alguns discordam muito, quase que 99% das pessoas discordam da predestinação. Só que a predestinação bíblica, ela é a coluna do evangelho. Se você não conseguir entender que você é predestinado, que existe a predestinação e predestinação, seguramente dá a Deus a soberania, porque ele é soberano, ele é o Deus criador, o Deus poderoso, o Deus que tudo fez, que tudo permite, que está no controle. Esse é o nosso Deus. Não se surpreende com nada. Não pense que um dia que você entrou num lugar chamado igreja, aí o pastor fez um apelo, né, para você aceitar Jesus, que essa palavra não existe na Bíblia, não existe isso, aceitar Jesus. Apenas você ouviu, né, o evangelho e a sua mente, ela foi esclarecida que você é o escolhido, é um filho de Deus. Então, o que acontece? Quando você foi lá, levantou sua mão e disse que aceitava Jesus, na verdade você tinha ouvido o seu bom pastor, o Deus, que ele nem nos trata mais como ovelhas, né? Ele diz que nós somos filhos. Mas aí o que aconteceu? Ele te chamou, foi ele que te chamou, ele já tinha te escolhido desde os tempos eternos, entendeu? Então, assim, não tem nenhuma surpresa para Deus. Alguns dizem, Deus, venha escrever o nome dessa pessoa agora no teu livro da vida. Já estava escrito, amado, já estava escrito, não é? Lá em Apocalipse o Senhor diz que o nosso nome já estava escrito no livro da vida, desde antes da fundação do mundo. Então tudo foi programado desde antes de Deus criar essa terra visível. Ele criou todas as coisas invisíveis, está tudo perfeito, né? Nada surpreende Deus. Algumas pessoas dizem assim, quando a gente fala do Jeremias no capítulo 5, versículo 1, no capítulo 1 e versículo 5, que diz, né, que Jeremias ele foi chamado desde o ventre da sua mãe para ser profeta. Isso aqui é a missão de Jeremias, era para ser profeta, mas não é o que a Bíblia mostra. O contexto geral da Bíblia não diz que é assim, né? Ele foi chamado para ser profeta, claro, ele chama individualmente sim, porém o geral, né, que mostra a Bíblia em todos os seus contextos, tem muitos mesmo textos, né? Efésios 1:4, ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos. Paulo diz assim, eu fui escolhido fui revelado no Filho de Deus. Quer dizer, Paulo andou a vida toda fazendo o que era errado, ninguém imaginava, né, que ele estaria defendendo o evangelho, sendo escolhido por Deus, né, para ouvir o evangelho da boca do próprio Deus vivo.
e falar dessas coisas, das insondáveis riquezas de Cristo. Então, assim, toda a nossa vida, amado, está plenamente segura nas mãos de Deus. Nós somos os seus filhos amados, seguros. Na mão dele não existe o medo de, ai, será que vou para o inferno? Inferno é apenas um lugar onde todos nós vamos, que é a sepultura, né? Não existe esse. E o interessante é saber que pessoas, teólogos, estudiosos da Bíblia, certamente eles sabem de tudo isso, não é? Porém, preferem, muitos, não estou generalizando, existem muitos homens de Deus, e eu até apelo para que os homens de Deus comecem a pensar como o Senhor pensa, comecem a meditar na palavra, para falar a verdade, para pregar a verdade, porque não existe nenhum risco de uma ovelha perder sua salvação, porque tudo já está determinado desde antes da fundação do mundo, e Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Deus, ele foi, é e será eternamente o mesmo Deus. Amém, amados? Uma tarde abençoada para vocês.